Sabe, para os maiores bancos do mundo, essa história de IA ética não é só uma conversa teórica para o futuro, não. É um desafio de engenharia real, urgente, do dia a dia. Então hoje a gente vai abrir o capô e entender como essa confiança é construída não com discurso, mas com código, com sistema e com decisões bem difíceis que afetam a vida de milhões de pessoas. Então vamos direto ao ponto. A questão aqui não é se uma inteligência artificial pode tomar uma decisão de crédito. Isso ela já faz. A pergunta de verdade é: a gente pode confiar nessa decisão? É essa a pergunta que está por trás de todo o esforço gigantesco para construir uma IA que seja justa e transparente dentro de um banco. Ok, vamos mergulhar nisso de cabeça. Para um banco, a busca por uma IA ética é, no fundo, uma forma de gerenciar riscos, pura e simplesmente. Não é só sobre fazer o que é certo, é sobre evitar danos muito, mas muito concretos. E que danos são esses? Pensa em 4 grandes áreas que estão totalmente conectadas. Primeiro, claro, o dano direto aos clientes, como discriminação ou exclusão financeira. Segundo, o risco regulatório. Estamos falando de sanções, auditorias, multas que podem ser milionárias. Terceiro, o risco de reputação. Uma vez que a confiança do público vai embora, é muito difícil recuperar. E por último, o risco operacional, que é quando a tecnologia simplesmente não funciona como deveria, criando instabilidade. E para lutar contra esses riscos, a gente precisa de um conceito central: justiça, ou como o pessoal da área chama, fairness. Na teoria, a ideia é bem simples: garantir que as decisões do sistema não prejudiquem certos grupos de pessoas de forma sistemática. O problema é que, na prática a história é bem mais complicada. E é aqui que a gente chega no coração do desafio. Acontece que buscar justiça em IA não é como escolher uma opção num cardápio. Tá mais para tentar montar um quebra-cabeça super complexo em que às vezes as peças simplesmente não se encaixam. Então, o ponto crucial é este aqui, e é algo que desafia a nossa intuição. Existe uma tensão matemática, uma briga mesmo, entre as diferentes formas de definir o que é justo. Tentar otimizar um modelo para uma definição pode, na verdade, piorar o resultado em outra. É o que o pessoal chama de triângulo impossível da justiça. E olha só o quebra-cabeça em detalhes. Dá uma olhada nessa tabela. Um banco pode querer 3 coisas ao mesmo tempo. Primeiro, que as previsões de risco sejam precisas para todo mundo. Faz sentido. Segundo, que a taxa de erros do modelo seja igual para todos os grupos. Também parece justo. E terceiro, que todas as pessoas qualificadas, não importa de que grupo, tenham a mesma chance de conseguir um empréstimo. Parece tudo ótimo, né? O problema é que a matemática mostra que é praticamente impossível ter os 3 ao mesmo tempo. Quando você melhora um, acaba piorando o outro. Uma escolha tem que ser feita, e é uma escolha bem difícil. E essa escolha não é feita no escuro de qualquer jeito. Como essa frase deixa bem claro, a decisão é totalmente estratégica. As equipes seniores analisam o risco daquele produto específico, documentam o porquê de terem escolhido uma métrica de justiça em vez de outra e ficam monitorando o tempo todo quais são as consequências dessa escolha. Bom, além da justiça, tem outro pilar que é fundamental: a explicabilidade. Não adianta nada o modelo ser justo se os engenheiros, os auditores e até os gerentes não conseguem entender por que ele toma as decisões que ele toma. E para isso, existem basicamente 2 abordagens. Pensa nos modelos caixa de vidro como se fossem uma bicicleta. É um modelo simples, transparente, dá para ver todas as peças funcionando. É fácil de explicar, mas talvez não seja o mais rápido. Já os modelos caixa preta, eles são como um motor de Fórmula 1, incrivelmente potentes, super precisos, mas tão complexos que você precisa de ferramentas super especiais só para tentar entender o que está acontecendo ali dentro. Certo, então a gente já viu os desafios da justiça e da explicabilidade. Agora vamos para a parte prática. Como é que isso tudo vira um sistema de engenharia de verdade? Uma fábrica de confiança? Isso não acontece por mágica. É um processo com 4 etapas muito bem definidas. Passo 1. Tudo, absolutamente tudo, começa com dados de altíssima qualidade. Lixo entra, lixo sai. Passo 2. A modelagem é feita num ambiente controlado, onde os testes de justiça são obrigatórios, não opcionais. Passo 3. Cada decisão que o modelo toma em produção é registrada, tudo mesmo. E o passo 4. O sistema é monitorado 24/7, procurando qualquer sinal de problema, qualquer desvio. E o resultado final disso tudo é o grande objetivo: uma trilha de auditoria completa, à prova de falhas. Se um regulador um dia chegar e perguntar sobre uma decisão específica de meses atrás, o banco consegue reconstruir exatamente o que aconteceu, quais dados foram usados, qual era a versão do modelo e por que a decisão foi aquela. Mas a tecnologia, por mais avançada que seja, não resolve tudo.
Na verdade, ela só joga luz em cima das escolhas que são realmente difíceis. E no final do dia, a responsabilidade cai nos ombros dos líderes que precisam navegar por essas compensações bem complicadas. E aqui vem a primeira troca difícil: justiça versus o resultado financeiro. Ser mais justo com todos os grupos pode significar assumir um risco um pouco maior ou talvez aprovar menos gente no geral, impactando o negócio. Onde exatamente uma empresa deve traçar essa linha? Não tem resposta fácil. A segunda troca: simplicidade contra desempenho. É melhor usar um modelo mais simples, aquele caixa de vidro que todo mundo entende, mesmo que ele não seja o mais preciso? Ou vale a pena usar o caixa preta, super potente, mas bem mais difícil de explicar? De novo, o que é mais importante, a transparência total ou a performance máxima? E a terceira, que é bem sutil, a explicação que uma pessoa precisa para entender por que o empréstimo dela foi negado é muito diferente daquela explicação técnica, cheia de dados que um auditor precisa para validar o sistema. O sistema precisa ser capaz de dar as duas respostas, para públicos diferentes. E o ponto é, nada disso é mais teórico. A nova lei de inteligência artificial da União Europeia está pegando tudo isso que a gente discutiu e transformando em obrigação legal. O que antes era uma boa prática, ter governança, documentar tudo, supervisionar, agora é lei. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta que é talvez a mais importante. A gente viu que justiça é uma escolha técnica, uma escolha de negócio, cheia de compensações. Mas, conforme a IA começa a tomar decisões cada vez mais centrais nas nossas vidas, a questão sai de dentro dos bancos. Quem, na sociedade, deveria ter a palavra final sobre o que a gente considera justo? Essa é a conversa que a gente está só começando a ter.